segundo ano, tudo certinho com vocês? Vamos para mais uma aula de história, mas antes vamos lembrar dos nossos combinados. Lave sempre suas mãos e escolha aí um lugar bem confortável, onde você possa assistir às aulas, colocar seus materiais, prestar atenção, fazer as atividades e aprender muito. E os materiais que nós vamos utilizar hoje? O caderno ou a folha para registrar a aula, lápis de cor, lápis, borracha, cola, tesoura e revista ou jornal, ou até encarte de mercado. Mas se você não tiver, pode ficar tranquilo. Você pode escrever, porque vamos usar as letras do alfabeto para fazer uma atividade. Eu vou dar um tempo para você deixar tudo pertinho aí. Vamos lá! Antes de começar o tema de hoje, vamos recordar o que vimos na semana passada? Na semana passada, nós fizemos uma revisão das aulas anteriores, que tiveram como tema diferentes modos de brincar, diferentes modos de estudar, diferentes modos de morar, o seu passado, de outras crianças e da professora. E a Vivi veio falar o que nós vimos nessa aula. Brincar é muito legal. Criar o seu próprio brinquedo é estimular a criatividade e a imaginação. Então, nós falamos das brincadeiras e falamos do criar seus próprios brinquedos. Até fizemos um brinquedo. Lembro disso? Um brinquedo inspirado nos indígenas, que foi a peteca. Vimos também os lugares adequados e seguros para uma criança brincar na cidade, como casa,
praça, rua, opa, rua seguro, desde que seja uma rua que não tenha tanto movimento e que tenha a supervisão de um adulto. A escola, parque, entre outros. E conhecemos o Bosque Reinhard Mark, uma área que pertenceu à família Auer e graças ao seu esforço de preservar, nós temos esse bosque que tem trilhas de brinquedo em uma área de educação ambiental. E falamos também dos diferentes tipos de moradias, como as moradias indígenas. Muitas pessoas falam que os indígenas moram em nhocas. Se for pensar, não deixa de ser verdade. Porém, nós vimos que as construções das moradias indígenas dependem muito dos materiais disponíveis em cada região, em cada mata, floresta e até nas cidades. Lembra que nós vimos que aqui em Curitiba eles não moram em ocas, mas sim em casas de alvenarias. Vamos recordar? Lembram da aldeia indígena urbana Cacané-Porã? As casas nessas aldeias, como eu falei, são feitas de alvenaria. Lembra que a alvenaria? De cimento, de tijolos, ferros, né? Porém, diferente das casas que vemos nas ruas da cidade, não é uma ao lado da outra, prédio sobrado, com muro, grades. Na aldeia urbanas, elas estão dispostas em círculo, sem qualquer divisão entre um terreno e outro, certo? Ficam em volta de uma praça central, mas nessa praça tem uma oca, mas essa oca é feita de madeira, certo? E a Vivi também veio lembrar que nós estudamos sobre a infância das crianças e também da infância da professora, mas veio lembrar da infância um assunto que não é muito legal. Na aula, falamos que as crianças têm histórias diferentes de vida. Algumas são muito tristes, como a de meninos e meninas que são obrigados a trabalhar. Nem todo trabalho exercido por crianças deve ser classificado como trabalho infantil. O termo trabalho infantil é definido como trabalho que priva as crianças de sua infância, que não permite que frequente uma escola, muitas vezes expondo-a a riscos e doenças. Então nós vimos na aula que existe uma diferença entre crianças que trabalham até com atividades que causam risco à sua saúde e o trabalho colaborativo. Vimos também que o documento Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal reforçam que no Brasil o trabalho infantil é proibido. Olha lá, ó, sinal de proibido. Então, nós diferenciamos esse tipo de trabalho do trabalho colaborativo. Lembram disso? O trabalho colaborativo não deixa de ser um trabalho doméstico, onde cada pessoa que mora na casa pode colaborar para deixar tudo organizado. O importante é lembrar que esse trabalho não pode ser de risco para a criança e que deve permitir que ela tenha tempo de brincar e de estudar, certo? E a Vivi veio nos falar que estamos na aula número 13 e o tema de hoje, diferentes modos de se comunicar. Então pegue o seu caderno ou a folha, coloque a data que você está assistindo essa aula, aula 13, História, diferentes modos de se comunicar. Eu vou aguardar você fazer.
E olha o que a Vivi veio nos falar e perguntar. Observe as fotos. Há pessoas de vários países, diferentes costumes, culturas e idiomas. Como você acha que elas podem se comunicar? Então, se a gente observar as fotos, nós vamos perceber que representam pessoas de diversos lugares, países, continentes. Pela fisionomia física, pelo penteado, pelas vestimentas, podemos ver que tem costumes diferentes, culturas diferentes e, quem sabe, até idiomas diferentes. Uma pode falar japonês, outra espanhol, outra inglês, outra português. E como que elas podem se comunicar? Pense aí, daqui a pouco conversamos um pouquinho mais sobre isso. Vamos para a outra pergunta da Vivi? Observe as cenas abaixo. Quais representam situações que você já viveu? Olhem lá as figuras. Você já conversou com outras pessoas? Já aproveitou seu tempo ouvindo uma música de um rádio ou até escutando notícias? Já teve um tempinho para ler um livro, para assistir TV? E o celular, você já usou? Já pensou sobre tudo isso? Em como as pessoas se comunicam? Mesmo elas sendo tão diferentes, e também como que as pessoas obtêm informações? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Essas duas perguntas da Vivi levam a essa resposta: a comunicação. Para isso existe então a comunicação, que é o que nós vamos falar nessa aula. Nós vamos ver o histórico de como surgiu a comunicação, que existe diferentes modos e meios de comunicação que pode facilitar o contato entre as pessoas, a troca de informações, ideias, sentimentos. Mas primeiro, vamos entender o que é comunicação. Comunicação é o processo que mantém as pessoas em contato permanente e também interação uma com as outras. Podemos usar diferentes maneiras para nos comunicar uma com as outras e também para saber o que acontece próximo da gente e até no mundo. E olha o que a Vivi veio nos ensinar. O homem começou a sentir necessidade de se comunicar desde que começou a viver em sociedade, fosse para alertar sobre alguma coisa ou expressar sua cultura ou sentimento. Ao longo dos tempos, a comunicação evoluiu. E é sobre essa evolução da comunicação que nós vamos começar a estudar agora. Na pré-história, o ser humano começa a desenvolver as primeiras formas de linguagem oral. Eles se comunicavam por sons que eram emitidos pela boca. Não era uma fala tão elaborada como as de hoje em dia, como usamos, como eu estou fazendo agora com você. Mas provavelmente eles usavam os sons para se comunicar. Outro aspecto importante eram os gestos, os movimentos, que desde aquela época, se a gente for pensar, até hoje em dia, fazem parte da nossa comunicação. Depois disso, os seres humanos pré-históricos começaram a desenvolver a escrita, pintando as paredes das cavernas. Chamamos isso de pintura, desenho ou até arte rupestre. Nessas apareciam cenas do cotidiano desses seres humanos. Era uma maneira que eles usavam para se comunicar e de contar o que acontecia em sua vida. Essas pinturas permitiram
para nós conhecermos um pouco mais sobre como eles viveram, certo? Porém, com o tempo, eles perceberam que só o desenho não permitia contar tudo em detalhes do que acontecia em suas vidas. Assim surgiu a escrita, mas não era como conhecemos hoje em dia. Os seres humanos começaram a utilizar desenhos, símbolos que representavam um objeto, uma palavra, uma expressão. No Egito foi encontrado vestígios desse tipo de escrita. Ela era chamada de escrita pictográfica ou hieroglífica. Difícil, né? Então agora vamos imaginar quantas coisas existem para criar um desenho para cada uma. Não devia ser uma tarefa nada fácil e para escrever também devia ser muito complicado. Mas esse tipo de escrita é muito importante, porque é aí que surgiu os primeiros indícios para o nosso alfabeto. Mas antes de surgir o alfabeto como é hoje em dia, na Fenícia, que aconteceu um grande salto na história da escrita. Foi lá que surgiu a representação do som. Mas observe as letras da escrita fenícia. Será que você consegue escrever o seu nome? Eu vou dar um tempo para você tentar aí na sua casa, certo? Se você consegue escrever o seu nome só com essas letras. Conseguiu escrever? Aposto que não. E por que será que você não conseguiu escrever? O que está faltando aí? Você vai me dizer, está faltando letra, professora? Sim, está faltando letras. Se a gente perceber, eles criaram um símbolo somente para as consoantes e não foram para todas. Está faltando as vogais A, E, I, O, U. Por isso que a gente não consegue escrever do jeito que é hoje em dia. Com o tempo, esses símbolos fenícios para representar as letras foram evoluindo. E além das consoantes, os gregos criaram símbolos para as vogais, até que surgiu o alfabeto que utilizamos hoje em dia. Para escrever e nos comunicar, então usamos o alfabeto. Com as letras podemos escrever tudo o que pensamos e o que falamos também. Então, para escrever e nos comunicar,
nós usamos a escrita, e a escrita com o alfabeto. Com as letras nós podemos escrever tudo o que pensamos e também o que falamos. Querem ver? Vamos fazer uma atividade? Recorte de revistas, jornais ou encarte de mercado as letras do seu nome e cole no caderno. Então você vai pegar uma revista, vai recortar as letras do seu nome. Ah, professora, dá para escrever? Dá para escrever também, mas eu gosto de um pouco de desafio, certo? Vou dar um tempo aí para você fazer.
daí fez sua atividade, percebeu que com o alfabeto a gente consegue escrever várias coisas, não só o seu nome, até aquilo que eu estou falando, certo? E olha o que a Vivi veio falar. Outro aspecto bem importante é onde escreviam. Então nós vamos ver como surgiu os suportes para a escrita. Após a invenção da escrita, os egípcios desenvolveram a técnica de produzir folhas de papiro a partir da planta que também tem o mesmo nome, papiro. A folha de papiro era obtida utilizando o caule. Essas folhas eram utilizadas com o intuito de manter um registro permanente de informações sobre o faraó e o império para as futuras gerações. Tanto que vários rolos de papiro foram encontrados pelos arqueólogos nas pirâmides egípcias, contando como era a vida dos faraós. Depois vieram os pergaminhos, feitos de pele de animal, geralmente de cabra, carneiro, cordeiro ou ovelha e até de bezerro. Finalmente, o papel seria inventado na China, mais ou menos 105 anos depois de Cristo. Eram feitos com cascas de plantas e árvores, resto de roupas e outros produtos que tivessem fibra vegetais. Batia-se esse produto até formar uma pasta. Peneirava-se até obter uma fina camada que era deixada no sol para secar. Depois de seca, o papel estava pronto. Hoje em dia, a produção de papel industrial usa duas espécies de árvores cultivadas em larga escala, ou seja, é um cultivo muito grande de várias árvores. Ao mesmo tempo, temos que pensar que essas árvores são cortadas para fazer o papel. É claro que são plantadas outras no lugar. Uma espécie é o pinheiro, o pino, certo? Que é uma árvore originária da Europa. E também o eucalipto, que é uma árvore da Austrália. Então, o papel que nós usamos no nosso dia a dia é feito a partir das fibras dessas árvores. Com a invenção da escrita e do papel, surgiram as cartas. O correio, que é onde entregam então as cartas, os cartões postais, as encomendas. E o correio não é uma ideia de agora não, surgiu no Antigo Egito. Permitia até aos faraós o envio de cartas, documentos por toda a extensão do seu império. Essas cartas eram entregues por mensageiros que andavam muito, parecido até com nossos carteiros. O correio é considerado um dos mais antigos meios de comunicação. E antigamente, além das pessoas andarem para entregar as cartas, eles usavam também as aves, como os pombos, certo? E aqui tem uma curiosidade, não pense que o pombo leva uma carta. Não, acho que ele nem conseguiria aquele peso. Ele leva pequenas mensagens. Essas mensagens podem ser presas ou na pata dele ou até atrás nas costas. E não é que o pombo saiba onde está os lugares onde quer para entregar. Na verdade, ele é criado em um lugar, certo? Ele é levado para outros lugares, lá coloca-se a mensagem e ele voa de volta para o lugar onde que ele foi criado, certo? É claro que hoje em dia, com o uso de navios e aviões, o envio de cartas e outras mercadorias é muito mais rápido do que uma pessoa andando ou até do que uma ave voando, certo? E olha o que a Vivi veio nos falar. Você já ouviu falar de cartão postal? O cartão postal é um modo de comunicação usado entre as pessoas. Ele é entregue pelo correio. Para aprender mais sobre o cartão postal, nós vamos ler um texto. Cartão postal. O cartão postal possui, de um lado, uma imagem da cidade e,
do outro um espaço para escrever uma mensagem curta para o destinatário e outro espaço para o selo. O cartão postal não precisa ser colocado em envelope, pode ser enviado pelo correio. É muito usado por turistas para mandar um recado para alguém querido e contar sobre uma viagem. Então, como nós lemos no texto, o cartão postal de um lado tem a foto da cidade e do outro tem um espaço para uma mensagem, para o selo, para o endereço e para o CEP. Aqui eu trouxe algumas fotos da nossa cidade de Curitiba, como a Rua das Flores, o Paço da Liberdade, o Museu Paranaense, o Museu de Arte Metropolitano, Teatro Guaíra, entre outros. Mas sempre a estrutura vai ser a mesma. De um lado a foto, do outro um espaço para mensagem, para selo, para o endereço e para o CEP. Agora nós vamos fazer uma atividade. Nós vamos fazer um cartão postal e nós vamos precisar daqueles materiais que eu falei lá no início da aula. Lápis de cor, canetinha, papel sulfite, lápis de escrever, tesoura. Deixe esses materiais bem pertinho de você enquanto eu me organizo aqui para a gente fazer, certo? Vamos criar o nosso cartão postal? Peguem a folha de sulfite. Essa folha dá para fazer 4 cartões. Se você fizer um só, eu já fico feliz. O que nós vamos fazer? Vamos dividir essa folha no meio. Vamos dobrar de um lado. Vinca bem para aparecer essa dobra para a gente recortar depois. Vamos dobrar do outro também. Então, aqui eu já tenho, ó, 4 partes. 1, 2, 3, 4. Como eu falei para vocês, dá para fazer 4 cartões. Mas se fizer um só, beleza. Então, eu vou recortar só um agora. Deixa eu guardar os outros para outra atividade. Tenho aqui, então, o meu cartão. Agora, ele está em branco. De um lado, você vai desenhar um espaço da sua cidade que você gosta muito. No meu caso, eu desenhei aqui, ó, o Museu Oscar Niemeyer. E do outro, um espaço para mensagem, para o selo, para o endereço e para o CEP, certo? Então, eu vou deixar ali na tela um cartão postal de um lugar na nossa cidade que é muito visitado, que é o Jardim Botânico. Como eu falei, de um lado a imagem, do outro os dados para entrega desse cartão ao destinatário, sabe? A quem vai receber. É claro que você pode fazer de outro lugar, não precisa ser do Jardim Botânico, certo? Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
aí, já criou o seu cartão postal? Quantas coisas aprendemos sobre a evolução da escrita, da comunicação. Aula que vem vamos continuar falando desse tema. E a nossa aula por hoje terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!